Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula diferente. Eu vou comentar com vocês, ou melhor, vou ler junto com vocês, né, o texto da semana 4 do PET 3 do terceiro ano, certo? O tema dessa semana é ética. E o subtema, ou o que ele chama aqui de objeto de conhecimento, é ética do dever em Kant, né? Ou Kant, como se fala aportuguesado, né? Ética do dever é o mesmo que ética deontológica, ou ética da obrigação, né? É o campo da ética que estuda o dever. O que isso quer dizer? Quer dizer que estuda o fato de como eu devo agir e da melhor maneira possível para agir em todas as situações da vida. Então vamos seguir aqui embaixo, né, para ler o texto e comentá-lo. Ética de Kant, uma ética do dever, por William Godoy. William Godoy, ninguém sabe quem é, talvez só o autor do texto mesmo, né? Eu andei dando uma pesquisada e aqui está William Godoy, de um texto de novembro de 2019, que o autor do PET copiou e colou, né? Então você vai ver aqui que ele fala que Immanuel Kant é considerado um dos filósofos mais profundos e originais, né? E você pode ver que é a mesma coisa aqui. É considerado um dos filósofos mais profundos e originais. Para você saber, é exatamente esse método que eu uso para saber se você colou na prova, né? Eu tenho um sexto sentido que me faz desconfiar de textos que eu imagino que não seja do aluno. Pois bem, vamos seguir então, certo? Immanuel Kant, ele viveu aqui, né, 80 anos, ao longo do século XVIII, início do século XIX. Ele é considerado um dos filósofos mais profundos e originais que já existiu. Suas ideias sobre ética e metafísica ainda são discutidas e influenciam nossa forma de pensar o mundo. Isso bem tranquilo, né? Deu para você entender. Ele está fazendo uma introdução dizendo que Kant é um dos filósofos mais importantes, se não o mais importante, da Idade Moderna, né? Aliás, com Kant que termina a Idade Moderna. Depois dele já começa a se falar em filosofia contemporânea. Então vamos seguir aqui, né? Dever e inclinação. O que é inclinação, né? Quando você pensa em inclinação, você pensa em um terreno, né? Um terreno que é inclinado, e essa ideia de inclinado, de ser voltado para um lugar ou para o outro, é mesmo a ideia que o Kant quer passar. Vamos ler e vamos entender. Até então, temos o seguinte quadro da ética de Kant. Podemos agir com base em nossos desejos. Ele chama isso de inclinações, ou com base na razão. Então, quando nós agimos com base em nossos desejos, nós estamos agindo com base nas nossas inclinações, certo? Algumas pessoas têm inclinações, por exemplo, por acordar cedo e correr, né? Fazer exercícios. Então, ela age com base nos seus desejos. Tem certas pessoas que têm inclinações de ficarem na cama. Então, isso é que quer dizer inclinação. O primeiro caso, ou seja, quando nós agimos com base nos nossos desejos ou inclinações, ocorre quando fazemos algo porque desejamos. O segundo, ou seja, com base na razão, é quando é nosso dever moral fazer. Em resumo, podemos agir com base no dever ou com base na inclinação. O que ele quis dizer nesse parágrafo aqui é que, para Kant, há duas formas de agir. Agir com base nos desejos e agir com base na razão. Essa teoria de Kant leva a algumas consequências contra-intuitivas, ou seja, que não são exatamente como parecem a uma primeira vista. Elas necessitam de uma interpretação um pouco mais profunda, de uma reflexão um pouco mais complexa, né? Não são tão simples quanto parecem.
Imagine que encontre uma pessoa na calçada tendo um ataque cardíaco. Você sente compaixão pela pessoa e, num instante, liga para o serviço de emergência médica. Então, nós vemos que aqui está começando a construir um exemplo para nós entendermos o que é agir com base no dever ou o que é agir com base na inclinação. Nesse caso, em que você sente compaixão pela pessoa que está ali tendo um ataque cardíaco, você agiu com base numa inclinação. Por quê? Porque você teve compaixão por ela. Agora, imagine um exemplo um pouco diferente. Suponha que você é uma pessoa fria, que não sente compaixão nesse tipo de situação, porém, decide ligar da mesma forma para o serviço de emergência, porque é nosso dever ajudar as pessoas necessitadas. Repito, porque é nosso dever ajudar pessoas necessitadas. Nesse último caso, então, o motivo da sua ação foi o dever moral. Eu espero que você tenha entendido que nesse exemplo você pode agir de duas formas. Se você está com dó da pessoa que está ali estrebuchando na calçada, você liga e você agiu pela dó, certo? No entanto, se você é uma pessoa que não sente dó, ou se aquela pessoa que está ali caída é seu inimigo ou seu adversário, ou uma pessoa que você detesta, você pensa em ligar para o serviço de emergência, porque é seu dever moral de ajudar uma pessoa impossibilitada, e não porque você sente algo. Então ficou claro, né? A ação pela inclinação e a ação pela razão ou pelo dever. Naturalmente, diríamos que as duas pessoas agiram corretamente. Pois é claro, se você liga para o SAMU por dó ou por dever moral, não importa. O importa é que você agiu corretamente. Só que, para Kant, ele faz uma distinção no caso de você agir de acordo com a sua inclinação ou agir de acordo com o seu dever ou pela razão. Ele, Kant, não afirma que é errado agir com base na inclinação. Fazemos isso o tempo todo. Porém, ele pensa, Kant, que não devemos receber mérito por isso. Ele diz que uma ação motivada por inclinação não tem valor moral. Preste atenção que isso é importante, né? Ele diz que uma ação motivada por inclinação ou por nossos desejos, ela não tem valor moral. Até animais ajudam outros animais ou pessoas por inclinação. Você já deve ter visto histórias de cachorros que adotam um gatinho recém-nascido, sem mãe, ou que protege com a vida seu dono. Embora bonitas e curiosas, tais ações são motivadas por inclinação e não têm valor moral. Portanto, para Kant, só tem valor moral aquelas ações que são praticadas porque isso, ou seja, praticar essas ações, é nosso dever. Cabe agora entender como ele determina o que é nosso dever fazer ou não. Muito bem, antes de terminar isso aqui, eu quero te dar um outro exemplo para esclarecer essa ideia de uma ação com base na inclinação ou com base na razão. Imagine você que um seu conhecido ou uma pessoa muito próxima de você, que você ama, está se afogando em um lago. E aí, o que você faz? Você pula para salvar ela, certo? E aí você sai da água, consegue salvá-la,
vem uma pessoa e fala, nossa, parabéns por ter salvo essa pessoa que você ama. E você diria, parabéns por quê, ora? Eu amo ela, né? Eu a salvaria de qualquer modo. O parabéns da pessoa, ou seja, a valorização moral que outra pessoa dá para isso, é indiferente. Você salvaria ou você salvou porque ama. No entanto, se quem está se afogando é uma pessoa que você detesta, é uma pessoa que você odeia, e mesmo assim você pula para salvá-la, aí o parabéns faz sentido. Você é uma pessoa nobre, certo? Então, agir por amor é agir com base na inclinação e nos desejos, certo? Na inclinação. E agir por dever é agir com base na moral, certo? Na moral. Porque uma ação é correta tanto por inclinação quanto por dever. Mas ela é moralmente mais valiosa quando ela é feita sem a inclinação. Quando, por exemplo, você detesta a pessoa e salva ela de se afogar no lago. Vamos seguir? E essa é a razão porque a ética de Kant é chamada de ética do dever. Fazer a coisa certa é agir com base em regras morais, o que ele chama de imperativos categóricos. Porque isso é o certo a fazer. Quando ajudo uma pessoa necessitada porque esse é meu dever, e não porque eu a amo, ou porque eu vou ganhar alguma coisa com isso, ou porque eu tenho algum interesse com isso, então a minha ação tem valor moral para Kant. E aqui termina o texto, se você quiser continuar lendo, está aqui, né? Filosofia na escola, o problema da ética de Kant. Mais um comentário antes de nós passarmos para as atividades é o seguinte: todo o filme de super-herói que você assiste é pautado na moral kantiana. Ué, por que o Batman não mata o Coringa quando tem a chance? Né? Se matando ele evitaria uma série de problemas que o Coringa causa. Ora, porque ele não deve matar. Ele odeia o Coringa, mas ele não deve matar, porque é uma questão de razão, é uma regra moral não matar, certo? Todo super-herói, ele age com base nessa regra. Aliás, pessoal, uma coisa que tem que ficar bastante clara para vocês é que essa ideia de imperativo moral, de imperativo categórico de Kant, ela nasce do cristianismo, né? Kant era filho de pastor, então ele sabia muito bem e ele retirou do cristianismo muitas suas ideias sobre ética e sobre moral. Vamos seguir então para as atividades. Questão 1. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal fato nunca sucederá. Vamos tentar compreender aqui o que ele diz, né? Ele está dando um exemplo de uma pessoa que precisa pedir dinheiro emprestado, mas ela sabe que ela não vai ter como pagar. Mas ela sabe também que se ela não mentir que vai ter como pagar, não vão lhe emprestar nada. Então o que o Kant está dizendo é que ele pensa o seguinte: será que não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Será que isso eu não estou agindo de uma maneira errada quando eu minto para obter o dinheiro que eu preciso? Então vamos dizer que ele fala: não, eu vou ter mesmo que pedir, não tem jeito, e eu vou ter que mentir para isso. Então ele diz o seguinte:
Quando eu julgo estar em apuros de dinheiro, ou seja, eu estou com falta de dinheiro, então eu vou pedir o dinheiro emprestado e vou prometer pagar esse dinheiro, mesmo que eu saiba que esse fato nunca vai acontecer, que eu nunca terei dinheiro para pagar o dinheiro que eu peguei emprestado. Então veja bem, esse é o exemplo, né? Agora nós precisamos entender aqui o que está falando essas questões, né? Então uma dica que eu dou para vocês é: leia sempre o texto uma vez, leia as questões e volte no texto. E leia o texto com base nas questões, certo? Não vou fazer isso aqui porque vai ficar muito grande, mas você entendeu aqui o exemplo que ele deu, certo? Então nós vamos agora ver qual dessas questões é a questão que melhor responde a isso aqui. Então, analisando aqui essas questões, a gente percebe que a letra C é a correta, né? Por quê? Porque Kant está opondo-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Ora, por quê? Porque se ele mente que terá dinheiro para pagar o dinheiro que ele pediu emprestado, ele está falando que todas as pessoas, nessa situação de apuros em dinheiro, ela poderá agir da maneira que ele agiu. Ora, imagina que todo mundo decida fazer isso. Vai virar um caos. Primeiro, que ninguém vai emprestar dinheiro para ninguém. E segundo, que o próprio pedir dinheiro emprestado não vai fazer sentido, porque todo mundo vai saber que é uma mentira se todo mundo agir desse jeito. É por isso que você não pode mentir para conseguir o que quer, né? Porque a mentira, ela não pode ser a norma universal. Então, nós temos aqui que a letra C é a que está certa, ok? Questão 2. No século XVIII, o filósofo Emmanuel Kant, você acha como Emmanuel ou como Immanuel, né? Igual está aqui no começo do PET aqui, Immanuel, é porque ele era alemão, então assim está mais certo, né? Aqui é o aportuguesado de Kant, Emmanuel. O filósofo Emmanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. Não se preocupe com isso, que você não precisa saber o que é isso agora. Segundo ele, todo conhecimento logicamente válido, ou seja, fundamentado na razão, inicia-se pela experiência, mas é construído internamente por meio das formas a priori da sensibilidade, espaço e tempo e pelas categorias lógicas do entendimento. Como que é importante a interpretação de texto, que mesmo que você não entenda bulhufas do que é formas a priori da sensibilidade em Kant, você vai conseguir responder essa questão. Então, presta atenção. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente. Não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente, mas sim o sujeito, que ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais. Suas próprias, ou seja, de quem? Do sujeito. O sujeito conhece o objeto. De acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que, presta atenção, a mente humana é como uma tábula rasa, uma folha em branco que recebe todos os seus conteúdos da experiência. Falou alguma coisa de mente humana nesse texto? De tábula rasa? De folha em branco? Parece que não, certo? Não falou. B. Os conhecimentos são revelados por Deus para os homens. Não tem em nenhum momento fala sobre uma revelação divina de conhecimento. Pelo contrário, fala o sujeito que conhece, né? Ele conhece um objeto. C. Todos os conhecimentos são inatos. Quer dizer, já nasce com você, não dependendo da experiência. Está errado, olha bem aqui, né? Todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência. D. Kant foi um filósofo da antiguidade? É lógico que não. Está bem aqui, né? No século XVIII. Século XVIII é idade moderna. E, para Kant,
o centro do processo de conhecimento é o sujeito e não o objeto. Presta atenção aqui, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito, mas o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele escreve suas próprias coordenadas, ou seja, do sujeito. Então, qual que é a certa? Letra E. Veja bem que esse começo aqui é só para te confundir. A resposta mesmo está toda aqui. É só prestar atenção que você consegue. A questão 3. Escreva outro exemplo para o dever da moral e inclinação de acordo com a visão de Kant. Eu te dei o exemplo de uma pessoa que você ama se afogando em um lago. Você pode pensar num exemplo semelhante e fazê-lo, escrevê-lo. Então vamos lá, agora essa. Por que a ética kantiana é chamada de ética do dever? Ora, eu expliquei nessa aula, principalmente no começo. Vê de novo e tenta fazer essa questão. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram desse tipo de aula, de eu ler o texto com vocês e comentar as questões, por favor me avisem, porque eu quero saber qual a melhor forma de explicar para você o texto da semana, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.